Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a inveja? Bom, para a psicanálise, a inveja é um afeto destrutivo do âmbito do inconsciente, onde não se trata somente de não cobiçar apenas o bem ou a qualidade que o outro possui, mas de um ódio muito grande, e não apenas obter aquilo que uma pessoa tem, mas de esmagá-lo a ponto de que impossibilite o outro de desfrutar daquele bem ou daquela qualidade que possui. Bom, a gente sabe que a inveja não é um tema que se fala somente na atualidade, já é um tema antigo. Eu não vou entrar aqui na base freudiana, onde diz que a inveja está lá na causa raiz da infância, no complexo de Édipo e no narcisismo, porque senão confundiria muito a vida de todo mundo aqui, né? A cabeça de algumas pessoas. Mas eu queria focar em algumas características que acontecem na inveja. Eu queria focar em 3 situações, né? A gente tem a situação onde a pessoa inveja o que o outro tem. A gente tem a situação onde o outro não só inveja o que o outro tem, mas quer ser o que o outro é, né? É o ser e o ter. E a gente tem a situação onde a pessoa quer ser somente o que a outra é. Ela não inveja os bens, mas ela inveja o que a pessoa é. Vamos falar da primeira situação, que é uma situação mais conhecida. Eu invejo o que o outro tem. Pra gente tentar tratar isso de uma forma doentia, porque a inveja é uma doença, quando você passa da situação de admiração para desejar o que o outro tem, sim, já passamos para um âmbito doentio. Na psicanálise, existe uma saída para isso, né? Fazendo terapia, você começa a trabalhar isso, né? Começa a trabalhar essa falta grande que existe em você, por isso que você tem o desejo de ter o que o outro tem. Então, com terapia, você consegue transformar isso em admiração, não o desejo de ter, mas o desejo de admirar o que o outro tem, que é bem diferente. Diferente também dos ciúmes. O ciúmes está relacionado entre uma pessoa e outra e uma terceira, que é a disputa pelo afeto do outro. Isso é o ciúmes. A inveja é uma via de mão dupla. É somente entre a pessoa e o outro. Então tem essa diferença, né? Muita gente confunde ciúmes com inveja, então é bem diferente. Falando da segunda situação, onde a pessoa, ela não só quer ter o que o outro tem, mas ela quer ser também o que o outro é, eu considero essa a situação mais perigosa de todas as 3 que eu tô trazendo aqui. Por quê? Porque isso se torna uma coisa tão obsessiva que a pessoa, ela não é feliz enquanto ela não destrói o outro. Ela não somente quer o que o outro tem, mas ela quer ser o que o outro é. Por exemplo, como que a gente identifica essa situação, né? A gente identifica da seguinte forma: muita gente começa a elogiar o outro, dizer, nossa, como você tá bonita, como seu cabelo é bonito, no caso das mulheres, né? Onde você comprou esse brinco? Eu quero um colar igual esse. Onde você comprou essa blusa? Onde você pintou o cabelo? Inclusive, eu já passei por isso, né? Já passei muito por isso. Não vou entrar no detalhe aqui, mas de perceber que de uma hora para outra, a pessoa já está se vestindo como você, ela já está usando os mesmos acessórios que você usa, tendo um cabelo igual ao seu, né? O formato, o tamanho, o corte, a cor. Então a pessoa começa a querer se parecer contigo. E isso é muito sério. Existe um caso que aconteceu inclusive na Argentina, onde 2 amigas, né? 2 pessoas muito ligadas uma na outra, que se diziam amigas,
Normalmente começa desta forma, tá? Amigas. E uma das amigas começou a se identificar tanto com a outra que começou exatamente a ter esse tipo de comportamento. Ela começou a vestir as mesmas cores de roupas, os mesmos modelos, o mesmo corte de cabelo, os mesmos acessórios, os mesmos tipos de maquiagem, óculos e tudo. E aí, chegou-se um momento que as pessoas começavam a comentar que elas pareciam gêmeas, porque elas andavam muito parecidas, faziam tudo juntas, todos os compromissos sociais, ela estava lá as duas juntas. Até que um dia, pasmem, essa pessoa invejosa matou a colega e assumiu a identidade dela. Poxa, mas isso parece surreal. Sim, parece surreal, mas acontece. Isso não é caso de novela, isso não é caso de filme, não é teatro, isso existe. E isso é muito perigoso. Eu costumo dizer, e Chico Xavier também falava sobre isso, e outros estudiosos e pessoas conhecidas, né? Pessoas que são inspiradores para nós, que a gente se inspira na vida dessas pessoas, no sentido de inspirar mesmo, do exemplo, de seguir o exemplo, fala muito sobre essa questão da inveja, que é um dos sentimentos mais perigosos que existem, né? Eu costumo falar que é uma das doenças mais perigosas, porque você pode observar que vários transtornos sempre tem lá a tal da inveja no fundo, ali acompanhando aquele transtorno. Então, essa situação, essa segunda situação, eu acho ela mais complicada, porque realmente a pessoa começa com uma pequena admiração a seu respeito, perguntando onde você comprou aquilo e vai piorando, né? Até chegar numa situação surreal e bizarra, como foi esse caso, tá? Um caso verídico. E aí a terceira é somente a pessoa querer ser o que você é aquela pessoa que inveja a sua luz, o seu jeito de ser, a sua extroversão, a sua alegria, a sua educação, a sua classe, a sua qualidade. Vê que você é uma pessoa que tem muita qualidade, que resolve as coisas com muita qualidade, que sabe se comportar, que não é uma pessoa, por exemplo, extravagante, barraqueira, no sentido de que sempre que vai resolver alguma coisa, não é uma pessoa que é sutil, uma pessoa elegante. Então, infelizmente, isso, ao invés de ser ovacionado, muitas das vezes é criticado. E aí, o invejoso que quer ser o que você é, ele começa também, né, no sapatinho, te admirando, falando, nossa, como você tá linda, nossa, como seu cabelo é bonito, nossa, como sua unha tá bonita, nossa, como que você é bonito, como você sabe se comportar, como você faz isso tão bem. E aí passa a virar uma obsessão e a pessoa começa a te perseguir. E aí vem o processo de desvalorização. Ah, mas ela é assim porque ela tem condições financeiras, porque ela teve sorte. Aí ela assim porque alguém ajudou, nunca mérito do outro. Então vem esse processo de desvalorização. E desse processo de desvalorização vem a questão da perseguição, onde a pessoa começa a perseguir o outro, fazer maldades, falar mal, denegrir, de uma forma muito covarde, fazer motins com outras pessoas, minar algumas situações, polemizar algumas outras situações, fomentar alguns tipos de situações para que aquelas pessoas que têm admiração por essa pessoa comecem a reduzir, a se afastar, a isolar, e a pessoa passa a ficar, né, à mercê da exclusão e da segregação e até vir a adoecer por conta disso, né? Qual é a saída para um invejoso? Terapia. Não tem outra saída. Terapia. O que a terapia vai fazer? A terapia vai transformar essa inveja num processo de admiração, vai trabalhar com a pessoa que cada um tem a sua identidade, que o outro é assim, mas ele pode ser assado, enfim.
a terapia vai trabalhar, transformar essa obsessão por uma admiração, até suavizar um pouco mais esses sintomas e fazer com que a pessoa se desvincule dessa simbiose de querer ser o outro e ter a sua própria identidade, se libertar, ser mais livre, independente e encontrar a sua própria identidade e ser feliz. Você pode observar que a maioria das pessoas são infelizes, por isso que elas querem tomar conta da vida dos outros, né? Para você ter uma ideia, tem situações que vira até uma competição, né? Existe isso até em profissões. Por exemplo, eu sou psicóloga, então vou fazer psicologia também. Aí eu vou observar como que é a vida dela como psicóloga. Ela tem um carro, ela tem um apartamento, ela tem uma casa, ela tem um sítio, ela tem uma casa na praia, então eu também vou ter uma casa melhor, eu vou ter um sítio melhor, eu vou ter um carro melhor, e começa a viver nessa competição. E, gente, de verdade, a pessoa se torna uma pessoa infeliz, porque quem vive dessa forma não vive a sua própria vida, vive a vida do outro. Então eu quis trazer para vocês aqui essa reflexão e perguntar para vocês: vocês têm inveja de alguém? Vocês realmente que estão aí do outro lado já sentiram desejo de ser uma outra pessoa, de ter o que o outro tem? Já passou desse limite da admiração para uma obsessão? Gente, infelizmente existem pessoas que tomam isso como uma missão, a obsessão pela vida do outro. Enquanto eu não destruir o outro, eu não vou sossegar. E de verdade, quem não tem sossego é essa pessoa, né? O que a gente pode fazer para evitar, né, que a gente conviva e que a gente caia numa cilada dessa, de ter ao nosso lado uma pessoa invejosa? Eu mesmo já respondi na pergunta: é evitar, não tem outra forma. Contato zero, é contato zero mesmo, certo? Se você encontrar essa pessoa na rua, é atravessar, se essa pessoa fizer o contato com você, responder de uma forma delicada, mas bloquear, excluir o contato. Em redes sociais, vamos lá, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todas as redes possíveis que você conseguir bloquear, faça esse bloqueio. É contato zero. Se você tem uma pessoa invejosa que ainda você não consegue se desvincular, porque é da própria família e você é obrigado a conviver com essa pessoa, então que você tenha uma comunicação restrita e evite estar onde essas pessoas estão. Evite ir a lugares onde essas pessoas vão. Evite frequentar locais que essas pessoas frequentam, tá certo? Espero que vocês pensem bastante nessa questão, que se cuidem, porque eu não vou entrar em outro mérito também, a questão espiritual, onde fala da inveja. Deixo isso para as pessoas especialistas, mas eu tô focando aqui na parte mais da psicanálise e trazendo para vocês o que acontece, os 3 tipos de inveja que mais se fala hoje. Tem outras várias, né? Mas eu tô trazendo essas mais comuns pra gente refletir. Tá? E se você sente inveja de alguém, se cure, se liberte, procure ajuda. Você vai ser muito mais feliz. Você aí que é obsessivo pela vida do outro, procura cuidar mais da sua vida. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física, qualquer tipo de atividade física. Vá cuidar da sua saúde, cuidar da sua beleza, cuidar da sua vida, dos seus filhos, dos seus netos. Vá cuidar da sua estética, da sua beleza. Vá se amar em primeiro lugar. Vá juntar dinheiro, trabalhar para você ter os seus desejos alcançados, mas sem prejudicar a vida do outro. Tenho certeza que dessa forma você vai ser muito mais feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.